Religião, um erro? Não, uma ilusão. São palavras do austríaco Sigmund Freud, fundador da psicanálise. Na íntegra, Freud dizia sobre a religião: as crenças religiosas não são falsas no sentido de delírio, mas ilusões, pois nascem do desejo humano de segurança, proteção contra o desamparo e justiça contra os sofrimentos da vida. Assim pensava Sigmund Freud. Eu sou o Reginaldo. Estamos novamente falando com você, principalmente você, que nesse instante está perguntando: por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Diga de onde você nos segue. Ative o sininho, se inscreva no canal. Nós teremos mais conteúdos, seja no campo da religião, história, política, curiosidades, receitas e serviço à sociedade, né? Dicas para políticas sociais e públicas. Beleza? Nós vamos falar hoje, então, sobre aquela questão. O mundo é muito dinâmico. As nossas vidas são muito dinâmicas. Então, quando vemos alguém transitando para lá e para cá, ele carrega uma série de problemas, seja no campo da saúde, da doença, seja no campo profissional, no social e no campo religioso. E muitas vezes, não são raras vezes, são muitas vezes mesmo, encontramos alguém se auto-questionando e, das vezes, perguntando a nós mesmos: por que isso está acontecendo comigo? Eu já não estou aguentando mais. É um diagnóstico médico? É um tratamento do meu patrão, do meu chefe, do meu colega de trabalho? São palavras mal colocadas da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, do meu pai, do meu vizinho. E a gente não entende. Por que nós? É bem assim a vida. Você que está nos acompanhando agora deve estar pensando assim: é verdade. Às vezes acontece coisa conosco, a gente nem pensava que poderia passar por essa situação e estamos passando. Por quê? Às vezes é um indivíduo crente, e quando eu digo crente, é aquele que crê independente da religião que ele professa. Ele pode ser um católico, ele pode ser um protestante, um muçulmano, pouco importa, basta que ele crê. Porque nós temos uma diferença, né? Mas todos acreditamos. E os que não creem mesmo, portanto, não seguem nem religião, né? Então nós vamos falar hoje deste: segue uma religião. E você, meu irmão, você, minha irmã, como se dizem nos templos religiosos, somos todos irmãos. Então, é com você que eu quero falar agora. Nós vamos contar uma história, né? Não sei da autoria, né? Mas é uma história que ilustra bem esta pergunta
que invariavelmente nós fazemos. Por que comigo? Né? Essa história se passa, provavelmente, né, é contada, supostamente aconteceu com um católico, até por conta de toda a fantasia da história, né? Um homem trabalhador, naquele dia ouviu alguma coisa do seu chefe, ou do seu patrão, ou dos seus colegas, e foi a gota d'água, aí ele já não suportava mais. Ele sempre questionava que ele era cumpridor dos seus deveres, era religioso, é religioso, e, no entanto, essas coisas aconteciam com ele e ele já não aguentava. Ele tinha a sua vida, ele tinha os seus problemas como se fosse uma cruz que ele devesse carregar até o termo da sua vida, para quando chegasse no plano espiritual, prestar contas a Jesus, a espiritualidade, a Deus, né? Aquele a quem ele acreditava que iria prestar contas. E ele chega em casa. Chega em casa, ele tem uma família constituída, tem filhos, tem uma vida tranquila, né? Mas como todo brasileiro, como toda brasileira, como todo homem, como toda mulher, seja do país que for, trazem problemas. Problemas de relacionamento, de saúde, problemas sociais, rejeição, discriminação. Ele sofria isso, assim como todos nós sofremos, né? Numa escala maior ou menor, né? Mas sofremos de alguma forma, né? E ele chega e confidencia a sua esposa que já não aguentava mais e não via outra saída. Ele estava encurralado, não sabia mais o que fazer para agradar gregos e troianos. Se banhou, alimentou, se preparou para o recolhimento atual, que é o sono reparador. Como todo religioso, antes que ele dormisse, ele eleva o seu pensamento e faz uma oração sentida aos seus tutores invisíveis. Nessa oração, que é uma conversa com o ser invisível, anjo da guarda, Jesus, ele coloca a situação dele, está difícil, e que foi lhe dado uma cruz que ele não está suportando, ele não aguenta essa cruz. Ele queria alijar-se dela, porque ele já não tinha mais forças para conduzir. Logo em seguida adormece e sonha. E o seu pedido, naquele sonho, foi alcançado. Ele se vê chegando em um lugar que ele descreve como o céu, as portas do céu, e é recebido por um ancião de barbas longas, todo vestido, né, de hábito branco, que diz: Manuel, que bons ventos os traz. Ele sorri e se dirige a essa personagem como sendo Pedro.
e diz: São Pedro, já não estou suportando a vida. Pedro então diz a ele: acolhemos seu pedido, ouvimos sua súplica e viemos aqui porque você tem créditos e nós podemos conversar. O que você está precisando verdadeiramente? Aí Manuel, ele diz, né? São Pedro, eu não estou aguentando essa vida. É muito peso. Essa cruz não era minha, São Pedro, pode rever, por favor? Eu quero uma cruz mais leve. Sou cumpridor dos meus deveres. Estou sempre indo à missa, fazendo o que Jesus manda. Por quê eu tenho que sofrer tanto? Pedro baixa a cabeça, tem às mãos um livro muito grande e diz: Manuel, a cruz é só uma proposta. Você aceita ou não aceita? Se tu achas mesmo que essa cruz está muito pesada e que necessitava de uma cruz melhor, atinente às suas necessidades, vou te franquear a entrada à sala das cruzes e você escolher uma que te agrade. Podemos fazer esse acordo? No que Manuel aceitou de pronto. E ele entra dentro de uma sala muito grande, e ele vê várias cruzes, e ele põe uma no ombro, e essa está machucando, está meia pesada, vai, escolhe uma outra. E assim ele vai. E depois de ter experimentado várias cruzes, ele consegue uma que encaixa bem no ombro. Não é pesada, não é tão leve, mas encaixa direitinho no ombro. E essas cruzes têm numeração. Ele vira para São Pedro e fala assim: encontrei a cruz que eu queria. Aí Pedro pegou e disse assim: ótimo. Antes mesmo que façamos o registro da troca das cruzes, você pode ir, experimenta essa cruz, depois você me diz, né, o número dela para mim poder registrar nos livros das cruzes. Manuel, todo alegre, sorridente, ele sai com aquela cruz, ele sai puxando ela. E quando ele chega cá embaixo, ele começa a pensar: eu não estaria sendo egoísta? Essa cruz não me pertence. De repente, um outro sujeito pegou a minha cruz sem merecer. Eu aqui com a cruz dele, não vai rolar. Não vai rolar. Eu procurando uma solução e estou arrumando um outro problema. Um problema de consciência. Não. Definitivamente, essa não é minha cruz. Vou retornar, vou conversar com São Pedro e dizer para ele do meu equívoco. Vão me desculpar. E ele retorna. Retorna e São Pedro sorridente o recebe novamente e diz: Manuel, e aí? Podemos registrar a nova cruz? Você me diz o número? Aí Manuel pegou e disse assim: Pedro, eu quero a minha cruz de volta. Não é justo. Não é justo, seu Pedro, eu pegar uma cruz de alguém e deixar a minha cruz aí para que alguém carregue para mim.
Não, não. Definitivamente, São Pedro, eu quero minha cruz de volta e quero devolver essa cruz. E São Pedro pegou e falou assim, não, sem problema nenhum. Eu vou ver aqui qual é o número da sua cruz. Aí o Oli diz para ele, olha, a sua cruz é a de número tal. Aí Manuel sorri, fala, então vou pegar minha cruz. Eu tenho que superar isso. Eu vou pegar. Aí Pedro pega e diz assim, qual o número dessa cruz? Para que eu coloque aqui e processe a troca. Para espanto de Manuel, e não de Pedro, o número da cruz é justamente aqui São Pedro havia dito para ele, era a cruz dele. Ele disse, então Manuel, você não precisa trocar as cruzes. Esta verdadeiramente é a sua cruz. E ele retorna, desperta do seu sono profundo, lembra desse sonho maravilhoso e chega saltitante para fazer o café da manhã, para fazer os de jejum. Então ele diz para a esposa, mulher, recebi uma revelação. Essa é minha vida. É dessa forma que vou seguir. Então, o que fica registrado aqui para nós outros é o quanto a religião é importante na vida de cada um, na vida de cada uma. Fica claro que a carga que nós temos, que o que nós carregamos, é um karma, é a bagagem de vidas anteriores, uma vez que nós acreditamos na vida além túmulo. Então, tudo pelo que nós passamos é, de alguma forma, uma prova, uma missão que nos é proposta para que possamos superar e, dessa maneira, querermos uma situação melhor no plano invisível. Então, é muito importante a gente entender que todas essas dificuldades que nós passamos, ela é passageira. Nós sofremos, mas lá na frente nós teremos a compensação. Para nós outros, que acreditamos numa força superior, nós temos uma facilidade muito grande de encararmos e vencermos as dificuldades que nos são postas cotidianamente. Não que não ser crente, ser ateu, seja um erro. Não é isso. Nós estamos dizendo aqui, conforme disse Freud, que a religião ela funciona como uma ilusão, como uma mola propulsora, para que continuemos alimentando a esperança e vivendo com qualidade. Porque nós temos a esperança de uma mudança, seja a curto, médio ou longo prazo. Mas nós ficamos na expectativa que o amanhã será diferente do hoje. Então, cada um com a sua crença, cada um com as suas convicções. É importante
que no enfrentamento das dificuldades devemos passar pela razão. Se acreditamos, dividimos com os nossos anjos guardiães, com os nossos espíritos, com os nossos deuses, as nossas angústias. Se não acreditamos, vamos trabalhar de forma racional e entender que a vida com qualidade é muito importante e que nós, cada um de nós, independente de cor, raça, sexo e religião, ou convicção política, cada um de nós somos importantes no meio que estamos, para nossos filhos, filhas, esposos, esposas, companheiros, companheiras, chefes, colegas. Nós somos importantes, em grau maior ou menor. Não desista da vida. É com você que eu estou falando. Compartilhe com todos os seus contatos esse modesto vídeo. Abraços.